Rádio Letras, o livro que fala. Está no ar mais um episódio da Rádio Letras, um projeto do Laboratório de Imagem e Som do Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense. Este projeto tem apoio da FAPERJ. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Um espaço Rio de Janeiro, né? Um espaço para mim muito simbólico, né? Estar aqui, que quando os primeiros portugueses, os colonizadores chegaram aqui também, né? A gente fica sempre lendo as histórias, né? Como é que chegaram os primeiros e quem moravam aqui nessa região, né? Isso é importante. E sou, como já foi apresentado, né? Sou o professor Eliel Benites, indígena, né, do povo Guarani Kaiowá, do estado de Mato Grosso do Sul. E aí eu fui convidado para a gente possa... Somos amigos, né? Sempre outros carnavais, né? Para a gente fazer outros trabalhos, né? Na UFGD, na Universidade Federal da Grande Dourados. E a gente foi conversando, né? A gente foi tendo uma ideia de vamos fazer um mini curso, um diálogo com os acadêmicos, com os professores aqui na UF sobre a questão do espaço e movimento a partir da visão Kaiowá, né? E eu trago, né, aqui a partir da minha tese, a partir da minha experiência, das relações que fui constituindo com os mais velhos, né? E no processo de fazer a tese, foi um processo de reencontro com meus saberes tradicionais, né? E para isso o ponto-chave foi os mestres, né? São os anciões, que depois vou mostrar as imagens. E esse processo foi muito marcante para mim, tá? Na minha carreira acadêmica e também como liderança também. Hoje me coloco, né, na defesa do meu povo, né, na luta pelo direito, né, direito de existir e todo o aspecto que compõe o direito de existir, a língua, a cultura, né, todo um conjunto, né, que é necessário para a gente existir. Então, hoje nós estamos no Cone Sul, né, no território tradicionais, né, dos povos Guarani Kaiowá. É o Cone Sul do estado de Mato Grosso do Sul, né, a parte sul. E ele, na verdade, ultrapassa, né, a fronteira. A fronteira ele é posterior à existência dos povos, principalmente os Guarani, né, ele ultrapassa para o Paraguai, né, tem a Argentina, tem a Bolívia, então ele fica, né, no coração da América do Sul, né, então as fronteiras se sobrepõem em cima dos territórios, grande território Guarani, né, e os Guarani se dividem, né, se tem a diversidade imensa. Podemos destacar, nós temos Guarani Kaiowá, né, que o meu povo tem também Guarani Andeva, né, o pessoal chama também Avá Guarani, Buá, né, Buá, e sucessivamente, né, vários povos, né, diferentes, mas na mesma o povo Guarani, essa diversidade. E eu fico muito feliz com a presença de vocês aqui, né, praticamente cheia, né, para ouvir eu vou falar, a metodologia eu trago aqui um pouco uma dinâmica, a gente pode trazer um pouco mais essa parte da cosmologia, né? A partir da palavra, né? Dos cantos também. Eu quero cantar com vocês, não sei se vocês conseguem me acompanhar, mas vamos tentar, né? Eu gosto muito de trabalhar com os alunos cantando, porque os meus avós me falam que uma palavra ditas, né, é uma coisa, umas palavras cantadas é uma coisa melhor, porque a nossa divindade originais, ele criou o mundo no canto, né? Ele cantando e dançando, ele cria o universo. Então, por isso, cantar é uma coisa muito importante e uma fala se torna mais bonita, mais captável, né? Mais prazerosa para as pessoas que estão ouvindo e se compreende melhor. Então, um pouco nessa perspectiva que eu quero, né, com muita tranquilidade, a gente pode levantar as mãos, fazer perguntas também, né? E
Só quero destacar também, eu tive aqui presença aqui na aldeia Maricá, não sei se alguém conhece aqui. Um tempo atrás a gente fez um curso de audiovisual, né? Nós temos um coletivo indígena que trabalha com audiovisual. A gente fez uma oficina na aldeia Maricá 2 vezes. Foi muito interessante, né? na aldeia Guarani, em Andeva, né? Buiá. Inclusive visitamos a UF, só que em outro espaço, não lembro qual que é o espaço, que é muito grande, né, UF, né? Então é isso. E o Rio, tem uns colegas aqui também, né, tem uns colegas que moram aqui também, que é familiar em Dourados. Temos algum momento eu chego aqui e sempre o Rio de Janeiro tem um aspecto que sempre está descobrindo, né, que é muito grande, né? Muito grande, e a gente se encanta também. É claro que a gente escuta também as tragédias que acontecem, né, aqui, isso a gente lá na nossa região. Então, por pouco quero dizer esses encantamentos que eu tenho com o Rio de Janeiro, São Paulo também, tem os colegas, tem os Guarani também em São Paulo. Interessante dizer isso, que os indígenas, né, os povos, os Guarani, ele não está muitas vezes distante, lá na floresta, lá na selva. Ele está no meio da gente, ele está com a gente, né? E está na academia, como o professor Adalberto colocou. Hoje, a partir de 2000, se intensificou muito a presença indígena na universidade, né? E a universidade como um dos instrumentos de se preparar, né, para dialogar melhor com a sociedade não indígena para a defesa das comunidades, né? Os povos indígenas, no geral, né, no Brasil, né, são muito atacadas, né? Tem aqueles que não têm território, né, são retirados deles, né? E como, no caso, o meu povo, né, não tem território, mas estamos na luta para que o Estado devolva o território tradicionais outrora, né, absorvida no processo de colonização historicamente. Outras, né, que têm território, no caso os povos que moram na região norte, né, eles são atacados pelas riquezas naturais, né, madeira, né, as invasões retiram a madeira, né, mineração, né, grandes empreendimentos que vai interferindo, né, no ciclo ecológico, ambiental do rio. Então, e todo um assédio muito grande, né, dos poder econômico, financeiro a esses recursos naturais. E automaticamente também viola, né, as comunidades, levando doenças, né, impacta a questão na soberania alimentar. Então, enfim, cada região, cada lugar, cada território, ele obtém uma luta diferente uma das outras, mas a mesma luta, né? Outros lutam para defesa do seu território, outros reivindicam, né, a devolução dos territórios, outros, né, querem a reparação histórica, né? Muitos povos, né, foram violados muito grande, né? Tem povos que no meio das comunidades foram construídas estradas, né, qual desrespeitaram a comunidade, né, destruíram as aldeias, enfim. Essa visão a gente obteve um pouco pela minha atuação no Ministério dos Povos Indígenas, né? Hoje tem Ministério dos Povos Indígenas, né? Pelo governo Lula estabeleceu. Eu fiquei durante 3 anos também como diretor do Departamento de Línguas e Memória. A gente atuou bem interessante e a gente teve um panorama geral da situação dos povos indígenas no Brasil, né? Inclusive no Sul, aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, né, região Centro-Oeste, Nordeste, enfim, várias, né, situações encontradas, né, os povos indígenas na busca da sua existência. Então é muito difícil, né, mas é encantador ao mesmo tempo, porque a gente percebe que hoje, conforme o IBGE, nós temos
295 povos, né? Não me lembro bem agora, mas mudou o número agora de 2010, saiu o último censo do IBGE indígena. Aquele que querem aprofundar pode pesquisar, tem um site, tudo IBGE indígena, você pode, né, observar, e as línguas também, né? Então aumentou esse número, né? E isso desafia muito porque a maior parte dos povos indígenas está na cidade e 50%, menos 50% nos territórios. Isso é uma coisa que desafia muito. O porquê de tudo isso, né? E aí vem todo aquele impacto, né? Muitas vezes muita violência no território e muitos deixam a comunidade para a cidade. Então, isso é um dado bem importante para a gente destacar o porquê da maior parte dos povos indígenas estão na cidade, né? E aqueles que estão nos territórios estão sendo violados, né, os seus direitos constantemente, né? Então, mulheres, crianças, né? A qualidade de vida muitas vezes muito baixa devido à poluição dos rios, da água, do solo, né? Pelas grandes empreendimentos que vai impactando a comunidade, mesmo que obtenham os seus territórios, né? No caso do Guarani Kaiowá, né, a violência é muito grande hoje, né, no estado de Mato Grosso do Sul, né, pelo poder público mesmo, estão violando as mulheres e crianças pelo fato de reivindicar os seus territórios tradicionais, né? Hoje, né, é muito tenso, né, as relações entre os povos indígenas e o estado de Mato Grosso do Sul. Então, violência muito grande, né? Qualquer atos que os povos fazem nas reivindicações são presas, né, são levadas, né, são arrastadas, né, nas famílias, invade a comunidade, então, sem ordem judicial, inclusive. Então, são questões que a gente percebe os problemas, os desafios, e que levam os acadêmicos indígenas a se prepararem para essa defesa, né? Hoje, por exemplo, isso é um destaque, antes de começar de fato a nossa conversa, a questão do direito. Muitos acadêmicos buscam se formar em direito, né, para exatamente entender o sistema jurídico, né, que muitas vezes ele atua contra o direito dos povos indígenas, né? Antigamente o pessoal, todo mundo estudava antropologia, né? Por quê? Porque queria conhecer a sua trajetória, queria conhecer o seu território e tal, fazer laudo antropológico para identificar seus territórios. Agora é mais direito, né? Tempo do direito. Então, é importante considerar que a universidade é um espaço estratégico, um instrumento de luta e resistência dos povos também, né? Através da universidade, a gente conhece os saberes não indígenas, né? Saberes de diversos campos de conhecimento, mas a gente não deixa de ser indígena, não deixa de ser guarani, né? Inclusive, estimula a pensar o meu conhecimento tradicionais como filosofia, como conhecimento acadêmico também, refletir na lógica do meu pensamento para determinados aspectos, né, do tema. Então, isso é uma coisa muito importante quando a universidade tem esse caráter intercultural. Isto é, uma metodologia de fazer entender o outro, né? Isso é uma coisa muito importante de destacar. Não é aquele metodologia que vai sobrepondo ao conhecimento e negando o conhecimento indígena, mas um conhecimento, né, uma forma de, né, fazer a educação, formar indígena para que ele possa transitar nos conhecimentos diversos aí que está à disposição. Então, essa é a grande questão. E aí, nós, na UFGD, nós temos a Faculdade Indígena, FAIND, né, que tem cursos, como já foi colocado, curso de licenciatura, né, indígena chamada Tecô Arandu. Tecô é o jeito de ser, depois a gente vai falar sobre isso um pouco. Arandu, Ara, Andu, a grosso modo seria sabedoria, né, mas decompondo a palavra dá para dizer Ara, espaço-tempo, do ouvir, sentir. Então é uma junção de palavras, né, desse processo todos aí. E nós temos também agora cursos de
Pedagogia Intercultural, eu estou coordenando esse curso, né, na faculdade. Tem também Agroecologia Indígena, né, e também, inclusive, a LEDUC, Licenciatura do Campo, que não é um currículo voltado para a comunidade indígena, mas ele é do campo, mas a maior parte do público, né, é indígena. E também licenciatura quilombola, também dentro da FAIND. E o PPGET, que é Programa de Pós-Graduação, PPGET, Programa de Pós-Graduação e Educação e Territorialidade, que é a pós-graduação, né, que atua na FAIND. Então tem uma estrutura bem interessante. E considerar também que agora, recentemente, né, foi aprovada no Senado, né, a primeira universidade indígena no Brasil, federal indígena, né, na qual a gente atuou também de uma forma muito intensa, né, em 2024, 2025, na proposta dessa universidade, né. Agora, a princípio, né, ficou se estabelecer lá em Brasília, né, central, e depois a extensão sucessivamente, né, ele vai se expandindo conforme demanda, conforme organizações, né, das universidades, porque ele tem que se expandir conforme incubadora, né? A universidade tem que absorver a proposta e ceder o espaço para a universidade indígena, e ela vai se estruturando dessa forma. Mas aí essa cedência, essa ampliação, né, da universidade indígena em rede, né, a nível nacional, não é na unidade federativa. Isso é uma coisa muito interessante que eu aprendi também, que todas as universidades têm que estar dentro, conforme a legislação que ampara a estrutura da universidade, ele tem que estar na unidade federativa, né? Por exemplo, a UF não pode ter extensão lá no Mato Grosso do Sul. Essa universidade pode. Essa foi a proposta. A centralidade vai estar em Brasília, mas uma parte, o outro campo vai estar em Mato Grosso do Sul. Outro vai estar em Amazonas, outro vai estar no Rio Grande do Sul. É uma rede conforme os territórios e biomas, né? Bem interessante, inovadora, mas é um desafio também, porque a gente tem uma carga, uma trajetória muito de universidade dessa que nós conhecemos. Nós queremos fazer o diferente, né? E muitos companheiros ainda têm amarrado na mente que eles se estabelecem nessa universidade que nós conhecemos. E tem dificuldade de fazer o diferente, uma universidade interculturais de fato, né? Então, na área de saúde, direito, formar na área de gestão territorial, que eles demandaram muito, né? A gestão territorial, direito na área de saúde, educação, e na museologia, incrível que pareça, falaram na museu, é museologia, né? E da questão da memória, né? Essa questão que foi muito demandada pelos povos em relação aos cursos, né? Porque muitos povos da Amazonas, eles, por exemplo, principalmente, acompanhei muito o povo ticuna. Ele saiu lá no canto da Amazônia, lá na região sudeste da Amazônia, e vai para Santa Maria, lá em Rio Grande do Sul. Tem uma universidade Santa Maria. E a reitoria não sabe o que fazer, porque eles vão, acadêmico chega lá com família e tudo, né? E passa vestibular, abre vestibular, passa no vestibular, só que o acadêmico não vai sozinho, ele vai com toda a comunidade ali, né? E a reitoria não sabe o que fazer. Então são questões, esse desafio, né, leva com que também a universidade pensar como lidar, né, com um acadêmico diferenciado, o estudante diferenciado, que tem uma língua diferente, a cultura, tem a espiritualidade, tem o seu jeito de entender, porque já houve casos de suicídio indígena, por exemplo, em algumas universidades. Essa situação é muito grave, né, que devido a essas questões, né, espirituais, inclusive, né. Então, é isso. Eu fico muito feliz que a minha trajetória é nesse contexto, educação, né, movimento dos professores Guarani Kaiowá. No nosso estado nós temos um grande movimento, uma articulação. Nós temos também
organização das lideranças chamada Ataiguaçu, Grande Assembleia Guarani Kaiowá. Então atuamos, né, muito forte na FAIND. Então essa é um pouco a minha trajetória, né? Me formei primeiramente uma licenciatura não indígena, né? Depois fiz outra licenciatura em tudo nível médio, licenciatura chamada Araverá, Espaço-Tempo Iluminado, com foco indígena. Posterior eu fiz a licenciatura indígena Tecoaranduque, na qual eu me formei e depois virei professor, né? E depois mestrado em Educação e doutorado em Geografia, né? Eu estou pensando em qual seria pós-doutorado. Estou me encantando aqui, vamos avaliando a situação, a gente possa, né, conforme o encanto, eu acho importante. E eu gosto muito de trabalhar a questão da memória, a questão da cosmologia, um pouco da língua, né, história, né, a questão das histórias do meu povo. Então gosto muito de trabalhar, transitar nesse processo, né? Por que eu digo isso? Porque quando eu era jovem, toda a escola indígena, anterior à Constituição de 88, a escola era focada num currículo para que todas as crianças indígenas deixassem de ser indígenas, para se transformar em não indígena futuramente. Esse é o objetivo da escola. E nós somos produto desse processo, né? A gente é formado para odiar, né, a nossa cultura, que a nossa língua a gente entendesse que a nossa língua é ruim, é pejorativa a nossa língua. Então toda a escola anterior a isso trabalhava nessa perspectiva, né? E quando entrei nessas licenciaturas interculturais específicas, que me fez refletir sobre a importância da minha cultura, foi um processo doloroso para mim. Porque a minha verdade era deixar de ser Guarani, né, para se transformar, os meus filhos se transformarem em não indígena. Ou seja, a transformação não necessariamente biológica, né, mas começa no pensamento, a transformação. A aceitação de que a minha cultura é ruim, eu tenho que deixar e eu tenho que só falar a língua portuguesa. Isso é uma coisa, processo. Essa é a minha verdade. Quando a licenciatura em interculturais, né, atuando, fez ao contrário, né? Eu fiz esse processo doloroso de reencontro à minha cultura, né? Isso é uma coisa muito ruim, porque para mim era uma vergonha falar sobre a minha cultura. Perguntar para os meus avós sobre como era a nossa história, a nossa cultura, para mim era uma coisa assim, um tabu, né? Muita vergonha, tinha muita vergonha de falar isso, né? Inclusive tem um episódio que aconteceu que eu tinha que fazer um trabalho, né? Um trabalho que já estava atrasado, né? Meu trabalho de graduação, né? Perguntei para um rezador que estava numa comunidade indígena, tem um centro, é como uma prefeitura, chamado Posto da FUNAI. Então ele ficava olhando, né? Eu chegava a perguntar como era nosso tecô antigamente. E ele falava a resposta muito alta, todo mundo olhava para mim e eu ficava com vergonha, né? Então, a primeira vez que eu perguntei. Quando eu fiz doutorado, né, eu me reencontrei de fato com a minha... Não é nem dados do meu doutorado, sobre a minha história. Isso impactou espiritualmente para mim, né, da nossa mão de Aiú, né? Impactou profundamente. Por quê? Porque eu tinha muitos dados, muita transcrição, muitas histórias, né? E eu não sei o que eu vou fazer, né? Qual o caminho? Porque a metodologia para eu poder fazer uma análise na visão acadêmica já não dava conta dessa história que eu tinha, né, ali. Qual fio condutor eu ia fazer na minha desenvolvimento de ideias, né? Então eu fiquei assim impactado ali, né? Quando no meu sonho veio, né, uma espécie de monge dizendo para mim, não falou para mim, olhou para mim
E isso, na verdade, era depois, eu perguntei para o rezador, fui no rezador, o que é isso que está acontecendo comigo? Eu estava muito inquieto, né? Muitos dados, não sei qual o caminho. Né? Uma coisa é você ir no campo fazer levantamento, fazer dados, e daí? O que eu vou fazer com isso? Não sei. Então, o rezador, o Nyanderu, o líder espiritual, né, me orientou, porque na verdade eu estava mexendo com algo muito profundo do meu povo. E eu precisava, não a minha mente, não a parte epistêmica, mas a minha alma, né, a gente fala em Guarani, é Aiwu, né, Aiwu, precisa estar aberto para que eu possa enxergar o além. Então, o nosso conhecimento, ele não é dados, ele não é dados, ele não é, né, números, né, não é informações, é memória ancestral, é uma memória acumulada ao longo do tempo, né, guardada pelos mais velhos, né, os anciões. Os anciões não é, ele guarda, é como um tesouro, ele guarda, ele protege aquilo ali. Então, se eu mexer com aquilo ali, eu tenho muita responsabilidade. E quando a gente mexe, ele se abre e muitas vezes a gente não é preparado para isso. Então, eu precisava passar por um preparo. E por isso veio aquela mensagem de sonho. O Guarani sonha muito, né? Uma das coisas importantes na nossa vida, para o Guarani, é sonhar, né? Sonho é parte da nossa realidade, entre aspas, não é uma realidade do Ocidente, mas uma realidade para nós, né? Que pode ou não acontecer dependendo da situação que você pode influenciar nele também, no sonho, né? São mensagens que têm que ser interpretada, compartilhada, uma linguagem anterior, a linguagem futura que pode acontecer para nós. Então esse sonho pude ser orientada pelos rezadores para que possa abrir caminho do pensamento. E posteriormente abriu, de fato, eu entendi como é que as informações poderiam ser costuradas uma ou outra até para chegar no final do pensamento, né? Entre aspas, né? Uma lógica de reflexão. Então, um pouco isso quero trazer primeiramente, né, para pensar com vocês de uma forma muito dinâmica, não aquela palestra muito, né, muito só eu falando, mas quero ouvir vocês também, pode falar as dúvidas, né, sobre a ideia, né, espaço e movimento. Mas primeiro, pode passar, para a gente começar, eu quero cantar. Esse canto tem as palavras ali, que a partir dali a gente possa desenvolver nosso trabalho, né? Então, esse é um canto chamado Arawa. Nyanderu é o rezador, né, o líder espiritual chamado Lídio. Ele que me orienta, ele que fala para mim, e a gente grava e transcreve, e a gente vai cantando, aprendendo, né? Então, essa primeira aqui, na verdade, é estrofe. Essa 1, 2, 3, 4 linha, depois complemento a primeira, deixa eu até, vou ali aqui. Eu vou cantar isto para cantar essa linha. Vou cantar para cantar a segunda. Entendeu? Canta outra de novo para cantar, porque tudo isso é parte do nosso corpo. Né? Vou cantar primeiro, depois a gente vai falando sobre isso. Então vai ser dessa forma. Jajero kukatunyandarava Jajero kukatunyandarava Jajero kukatunyandarava Jajero kukatunyandarava. São 4 vezes, aí vou falar isso aqui. Kuakwahavonyombori arapupe
Jajero Kikatunyandearawa Jajero Kikatunyandearawa Jajero Kikatunyandearawa Jajero Kikatunyandearawa Ijeguacaba Nhombori Arapupe Jajero Kikatunyandearawa Jajero Kikatunyandearawa Jajero Kikatunyandearawa Jajero Kikatunyandearawa Kurunda Jua Nhombori Arapupe Jajero Kikatunyandearawa Jajero Kikatunyandearawa Jajero Kikatunyandearawa Jajero Kikatunyandearawa Anhanduava Nhombori Arapupe Jajero Kikatunyandearawa Jajero Kikatunyandearawa Jajero Kikatunyandearawa Jajero Kikatunyandearawa Agora esqueci, esse é o último já, né? Ikurusu Nhombori Arapupe Jajero Kikatunyandearawa Jajero Kikatunyandearawa Jajero Kikatunyandearawa Jajero Kikatunyandearawa. Tá. Esse é um canto que eu aprendi desse rezador, que eu achei assim importante para a gente começar a cantar, para falar para vocês a questão do tempo. Jajero Kikatu. Vamos dançar, né? Nós que somos Arawa, filho do tempo, né? Ara, wa, vamos dançar que somos filho do tempo. Então ele repete aqui, até aqui. Jajero Kikatunyandearawa Jajero Kikatunyandearawa Jajero Kikatunyandearawa Jajero Kikatunyandearawa. Tem que ter um ritmo, né? Essa parte aqui, o nó fala sobre o nosso corpo. Kuakohawa Onhombori Arapupe. Aquele que tem cintura, aquele que Kuakoha, está falando de nós que somos seres humanos, pessoas, né? Eles ficam felizes, né? Dentro do tempo, dentro do Arapupe, dentro do tempo. Ara. Nessa segunda parte, Ijeguacava, aquele que tem o cocar. Todos nós, seres humanos, temos esse cocar. A gente não coloca porque muitas pessoas não conhecem. Isso é importante, é parte. O nosso corpo não é só cabeça, tronco, membros e pé, né? Como a biologia fala. Também nós temos outras estruturas, né? Kurundajua é aquele, né, a parte que sustenta, né? Onhombori Arapupe, aquele que ficam felizes no meio desse tempo. Anhanduava também a característica do nosso corpo, né? Onhombori Arapupe. E Kurusua, a gente é feito de cruz, Kurusu. Kurusu, né? Aqui, essa parte do osso, e nós não somos lesma. Lesma não tem isso, né? São as estruturas do corpo, né, dos seres humanos, dos Guarani. Então isso que eu canto para vocês para explicar a importância do tempo, da estrutura do nosso corpo, né, e dançando, né? Nós temos que dançar esse processo todo. Então não sei se vocês conseguiram acompanhar, pegaram, não sei se alguém pode me acompanhar agora? Para mim é bem fácil.
Talvez eu soltei a voz muito grossa, né? Talvez. Esse é um chocalho, chamamos de baracá. Baracá, instrumento musical tradicional, né? Que a maior parte dos homens utilizam, né? E as mulheres usam muito o bambu, né? Cortada, chamava-se taquapu. E no final do anel do taquara, ele não é furado, os outros tudo furado. E quando bate no chão, solta aquele som, né? Que representa, né? O trovão, né? O trovão. O baracá representa, né? Um som que chama a atenção das divindades. Então, a gente canta assim, ó, utilizando dessa forma. Jajero kikatunyan jarawa Jajero kikatunyan jarawa Jajero kikatunyan jarawa Jajero kikatunyan jarawa Kuakwa hawa nyombori arapupe Jajero kikatunyan jarawa Jajero kikatunyan jarawa Jajero kikatunyan jarawa Jajero kikatunyan jarawa Ijeguakawa nyombori arapupe Jajero kikatunyan jarawa Jajero kikatunyan jarawa Jajero kikatunyan jarawa Jajero kikatunyan jarawa Kurunda juwa nyombori arapupe Jajero kikatunyan jarawa Jajero kikatunyan jarawa Jajero kikatunyan jarawa Jajero kikatunyan jarawa Anyandu avonyombori arapupe Jajero kikatunyan jarawa Jajero kikatunyan jarawa Jajero kikatunyan jarawa Jajero kikatunyan jarawa Ikurusu onyombori arapupe. Tá. Quando sempre termina, tá. Você fala. Agora eu vou cantar um. Aí é só vocês que vão cantar a segunda. Acho que eu vou afinar mais minha voz também. Faz um exercício da boca. Jajero kikatunyan jarawa Jajero kikatunyan jarawa Jajero kikatunyan jarawa Jajero kikatunyan jarawa. Muito bem, viu? Palma para vocês mesmo. Vocês pegaram rapidinho para aprender. Meus alunos muitas vezes nem pegam ainda. Porque é bem interessante, porque os rezadores, eles têm uma afinação muito interessante. Porque eles têm um ritmo, né? Não é assim direto. É como a vida da gente. A vida da gente tem que ter um ritmo, né? Ele conforme a situação, ele vai cantando, né? É como... dá uma quebrada assim nas vozes, dá um ritmo e tem uma afinidade muito interessante. Eu coloquei 4, 1, 2, 3, 4 para cantar este. O rezador pode colocar 10, 20 e depois fala isso aqui. Ou outra parte fala 3, assim sucessivamente, independe. Aqui eu coloquei 4 para a gente possa, né, nós temos nosso tempo. Porque no ritual, o Lídio canta assim, essa parte canta uns 20 vezes. Né? Aí depois... Mas ele tem que chegar a esse
final aqui. Ele não deixa no meio. Sempre porque é corpo da gente. Ele fala que não pode. Se a gente não cantar parte do nosso corpo, fica incompleta a situação. Porque o nosso corpo, ele tem que ser cantada, né? É como cada dia no ritual, a nossa vida tem que ser caracterizada. Essa é uma forma muito interessante do existir, né? Quando a gente existe, alguém tem que dizer para nós que somos existentes, né? A gente não pode entender o outro só pelo olhar. Temos que ter capacidade de dizer para o outro como ele é, para nós. Essa é a característica do Guarani, do coletivo, né? Cada componente do coletivo, ele é importante. E como ele é importante? Eu tenho que caracterizar a importância dele. Por isso que o corpo é importante, eu tenho que dizer para o corpo como é que é o corpo, né? Para ele sentir parte do coletivo. Então, por isso, esse canto, né? Deixo para vocês, depois vocês podem treinar, cantar, gravar, né? Para vocês, onde puder. Porque isso também, quando vocês ficarem tristes, problemática, né? Ele abre, ele traz as forças para vocês individualmente ficar bem. Pode passar. O corpo Kaiowá. Esse é um desenho semelhante aqui e aqui, né? A Quahá, que eu falei, a cintura, sempre tem que ter isso aqui, né? Então é importante o Jeguacá, né? E todo o contexto que o corpo Kaiowá tem que ter. Ele precisa conectado ao lugar, né? A árvore, as florestas, sumiu? Né? A terra, né? Tem que estar, faz parte uma das coisas importantes é o milho, né? Milho é a base, né? Da alimentação, mas o milho não é milho, né? Todas as plantas para nós, ele é um ser, né? Na verdade, a planta do mundo físico é uma pequena parte de uma planta maior que existe no além. Isso nós entendemos assim, né? A diversidade do planeta, diversidade biológica do planeta é parte de uma diversidade maior que está no outro lado. Então ele se apresenta para nós uma pequena parte que nós temos hoje. Essa é a lógica do pensamento. Então por isso que eu coloquei aqui esse desenho. Desenhei um casal Kaiowá, vestimentas tradicionais, a Quahá, Baracá, que eu tenho, Curuçu, que é o simbolismo, né, do Xiru. Xiru é uma palavra, né, tradicional que representa, né, uma divindade. Mas uma divindade que equilibra as coisas, né? É o equilíbrio. Porque as águas têm o seu lugar, a terra tem o seu lugar, as nuvens no seu lugar, as florestas no seu lugar. Cada um tem o seu lugar, por causa do Xiru. O Xiru coloca cada um no seu lugar e conectada e está tudo bem. Cada um no seu lugar, mas conectado. Então, ele representa a cruz que está aqui, né? E um baracá e o taquapu aqui, que é, né, tem o bambu. E a árvore, né, ele é semelhante a né, que conecta a terra, né? A terra também, a atmosfera, o cosmo, ele tem o seu guardião, seu dono também, mas ele conecta tudo aí. Então, quando você vai na floresta, você sente a diferença, né? Uma floresta densa, chamamos de cagu, tem a sua
né, o simbolismo, a diferença de a presença de algo que você não sente, mas não enxerga, né? É a floresta. Então por isso eu desenhei a importância, né, e do sol e da lua, né? O que será de nós se o sol não iluminasse uma semana, né? Então a luz, né, a luz do sol, quarário em Guarani chamam, é muito importante, né? Porque consideramos a luz, o sol também como uma das grandes divindades, que chamam de quarário. Por quê? Porque o ara, né, depois eu vou falar, aquela palavra que eu falei, ara, o tempo e o espaço, né? O tempo e o espaço se relacionado com a luz, a claridade, o dia, a luz do sol, né? O tempo a gente não mede no escuro, na visão Kaiowá. O tempo está na claridade, na luz, a dimensão da luz, a grandeza da luz é o tempo também. Então por isso o sol para nós é muito importante e nós temos uma história chamada Sol e a Lua. E a Lua também, ali está pequenininha, escondidinho. Só que a Lua é o irmão do Sol. Nós temos essa história chamada Sol e a Lua. Eles são filhos das divindades que fez uma grande viagem fazendo a criação do cosmos. Então, por isso a importância, né, desses astros que eu coloquei ali e todas as estrelas. Estava contando, né, na hora do almoço sobre como é que é a origem da água, né? No laboratório, né? Sobre a origem da água, né? Então, todo o caminho da Via Láctea, né, todas as estrelas, foi feita pela nossa divindade no início, né, para se transformar no guardião das águas. Pode passar. Esse é o ara. Eu queria discutir isso aqui, ó. Ara. Céu. Pode ser dia. Tempo, espaço. Luz. Dimensão da existência. Dimensão do sentido. Os patamares superiores. Enfim, sucessivamente, né? Ara é a luz, é a dimensão do sentido, né? Por exemplo, nós se movemos no tempo, na nossa mente, nos eventos que marcaram e que você guardou na sua mente, né? Então, o tempo, a gente não lembra toda, de 1 minuto até início do nosso nascimento. De 1 minuto atrás até a gente não lembra. A gente lembra, né, mando ar, fala em Guarani, cada evento, né? E cada evento não está cronologicamente até na profundidade do tempo como o pessoal pensa. É um enxame de memória, né, de manduá, né? Manduá é memória. Manduá é como nossa alma, a nossa essência volta para aquele lugar. Ele sente, né? Não é aqui. A gente sente aquele momento, agora. Isso é o manduá, memória. E tem uma memória importante também, que é o veículo da memória, que eu digo, né? Que é por ela que nós sentimos a memória, né? Hoje o pessoal chama muito de patrimônio culturais, né? O veículo da memória pode ser alimentação, território, né? Fotos, música, cheiros, ou seja, o sentido, né, que a gente constrói nas relações. Aqui é um exemplo, pequena parte do ara do Kaiowá, né? O céu não é uma totalidade, assim, dimensão, mas eles são patamares específicos onde
se estabelece no cosmos, onde nascem, né, o Ayu, que são as almas, né? E ele abaixa aqui na Terra. Aqui o mundo físico, são Ara. Aqui são palavras muito difíceis, não dá para dizer aqui para vocês, né? Eu adquiri pelo Nyandesu, né? Nessa parte aqui, né, é um patamar não muito boa, é ruim, é um mundo, né, seres ruins, dono das doenças, né, dono das porque o nosso corpo, ele é um veículo onde as coisas se encontram. Se for positivo, está com você. Quando você está ruim, é outro mundo está se manifestando. Quando eu estou nervoso, estressado, quero xingar todo mundo, quero bater, quero brigar, é um mundo disso aqui está se materializando em mim. Né? Está aqui. Né? Esses dois mundos são ruins. Aqui é um mundo muito boa, Ara de Guacá. As crianças, né, boas, né, que nasce, vem desse lugar no nosso mundo. Né? Aqui também, Ara de Erohie. Aqui também, tudo é positivo. Nessa parte tudo é positivo. Aqui fica mediana. Né? Aqui tem o mundo das grandes tempestades, o mundo das grandes coisa ruim, como pandemia, como grandes doenças, como o mundo das catástrofes, vamos dizer assim, está aqui. Quando ele se manifesta aqui, acontece no mundo. Aqui está o mundo da morte, né? Aqueles que coisa ruim acontece aqui. Essa parte aqui é o pôr do sol. Aqui a região do nascente, né? No nascente é que está a morada da nossa grande divindade, que se chama Shirupaiquará, que é o sol e a lua. A gente acredita muito que no sol nascente é que mora a divindade plena, positiva do Kaiowá. Todo esses Ara, todo esse tipo de Ara, diferente uma das outras, ele se materializa no Tekorá, território. Então, o território, ele é transitório. É por ela, território é um caminho. Por isso que tem as flechinhas, né? Tapê, caminhos. Né? Eles passam por aqui, esse é o destino. Sempre vai na região Paiquará, que é o sol nascente. Então, a lógica do ciclo dos Ara, né? Do mundo, para se manifestar nesse lugar. Então, Tekorá é onde os caminhos dos Ara se encontram para se conectar às divindades principal, que é o Shirupaiquará. Então, esse é o sentido do Ara. Né? Ara, céu, tempo, sentido, todas essas questões. Não sei se vocês querem comentar, pode falar. Você comentou do sol nascente, né? Uhum. Nos Guarani Mbeá, eles dizem que quem constrói a Opã, casa de reza, na direção do sol nascente. Isso mesmo. Uhum. Os Kaiowá também. Exatamente. Aqui não trouxe imagem da casa de reza, acho que não trouxe. A casa de reza tem uma... Tem como escrever ali? Tá sem? Tem? Pega, né? Tá. Casa de reza, o Guambuá, a gente fala o Gapuçu, né? Ele é assim. Mais bonitinho, né, gente? Aqui é...
Aqui são os shiru, que eu coloquei aquela hora. Aqui é a entrada, aqui tem outra portinha mais estreita. Aqui é mais estreita. Então, essa parte da casa, ele tem que estar no sol nascente. Aqui lateral, norte e sul. E por que de trás não tem porta? Porque você lembra que eu falei que no sol poente é o lugar da morte, da destruição, coisas ruins. Então para ele não tem porta para chegar na casa de reza. Só tem lado do sol nascente, porque no sol nascente está a morada da nossa divindade positiva, boa, que é o Pai Quará, Nyanderu. E toda manhã, no primeiro raio do sol, o raio do sol, ele tem que adentrar nessa porta. Porque o raio do sol é como um caminho, é por ela que chega os Uraijá. São os guardiões. Então é por ela que chega aqui. Então ele chega cada cruz, né, até chegar lá dentro. Então a cruz é como o Uraijá é como um pássaro sagrado. São pássaro sagrado. É como um pássaro iluminado, sagrado, ele chega na casa de reza. Porque todo dia eles vêm para cuidar da gente. Para as coisas não acontecer com a gente, né? Para a gente não ficar doente, para a gente não passar coisas perigosas, nem tirar as coisas ruins. Então, esses pássaros cuidam da gente. Né? É chamado Uraijá, os guardiões. E também, cada pessoa pode ser chamada de Tekojara, que cuida do nosso jeito de ser, cuida dos guardiões, né? Então ele cuida. E quando as pessoas morrem, eles são enterradas olhando para o sol nascente, porque é lá que eles querem ir, né? Porque é lá que as almas têm que ir. E jamais pode olhar no sol poente, senão ele vai no mundo dos mortos, né? Então é isso. Toda uma regra, né? Uma regra, quando você enterra os mortos, olham para o sol nascente, para que ele possa viajar nessa região. E tem aquele que aprontou demais durante a sua vida, né? Bagunçou demais e não vai. E não vai para o sol nascente. E fica por aqui mesmo, né? Fica incomodando as pessoas, assustando, porque a gente acredita muito quando essas pessoas que não vai para o sol nascente, ele quer se comunicar de novo com a gente. Ele quer conversar, como a gente tem amizade aqui, quer dialogar, mas ele não é mais como nós. Então a nossa alma fica amedrontada em relação a eles. Então gera doença, as crianças ficam doentes, incomodam, né? Assustam. Então eles acreditam, a Nyanderu acredita muito que em vez de se abrir um grande caminho para ele ir embora, né, tem uma pedra, né, no caminho. Grande pedra que impede a viagem deles. A pedra é que impede. Então o rezador, ele vem, faz um canto específico e retira essa pedra para ele ir embora. Toda morte não é morte, é uma grande viagem, né? Para nós, uma grande viagem, né? É uma continuidade da nossa vida para uma grande viagem. A nossa existência já é uma viagem, a nossa biografia já é uma grande caminhada da nossa existência. E a morte também é uma forma diferente de caminhar. Né? É claro que quando a gente perde nossos entes queridos, a gente sofre, né? Porém,
a gente acredita muito que quando sofre demais com a perda dos entes queridos, a gente acaba conversando com ele. Conversando ameniza um pouco a dor. E quando de fato você se sente em paz, realmente ele está indo embora. É parte de uma existência. É como ele está indo na nossa frente. Porque um dia a gente também vai atrás, né? Mas que seja mais depois, né? Então um pouco isso. Então um pouco nessa questão de morte, de existência para o Kaiowá. Aqui estava falando sobre Tecorá. Desenhei também o que é Tecorá. Né? Sempre existem lugares importantes, um pouco mais da geografia aqui, né? Sempre tem o Tecorá, está conectada cada lugares, né? Cada parentes, é o núcleo, outro núcleo, né? Aqui é sem considerar terras indígenas oficial que hoje o Estado diz. Sem considerar isso. Não tem essa divisão. Então, aqui, né, dentro das relações, né, as famílias são conectadas entre si e tem os lugares sagrados, né? As florestas, né, lugares onde se pode pescar, lugar da pesca, o lugar onde não pode chegar, o lugar onde pode ter plantas medicinais. Tem as legendas aqui que eu fiz, né? E roça é muito importante. Roça é onde a gente possa cultivar as plantas que a gente se alimenta. Mas a roça também, ele tem os seus guardiões que cuidam, né? Porque nós temos que sempre se alimentar com coisas, né? Plantas muito sagradas. A gente não pode comer qualquer alimento porque a gente é composto pelo alimento. O nosso corpo fisicamente é composto e espiritualmente pelo alimento. E alimento, né? Quando você se alimenta de uma caça. Tá? Exemplo, o peixe, né? Determinado tipo de peixe tem o seu jeito de ser. Exemplo, um peixe que é muito predador. Né? Você come aquele peixe predador, esse jeito de ser predador do peixe, ele compõe o meu jeito de ser também. Por isso que as crianças têm uma dieta específica. Alimenta só coisas, né, bem sagradas. Peixe que não é predador, que come fruta, né, milho, né, tem que comer as coisas. As moças, por exemplo, que está passando por um ritual de primeira menstruação, né, a passagem, tem uma dieta, tem o seu resguardo, que se cuida. Nós estamos fazendo um filme sobre resguardo das meninas, né? Bem interessante. As meninas têm que se resguardar no primeiro menstruação, que a gente fala em Guarani, cunhataim, né? É como uma flor está se abrindo. A primeira flor que se abre é a primeira menstruação das meninas. E o que significa isso? Quando a primeira flor se abre, todos os insetos vão naquela flor. É a mesma coisa. Então, quando as meninas estão nessa fase, todas as coisas se encantam nela, inclusive as coisas ruins. Né? E por isso, os mais velhos, ele guarda dentro de casa. Ele fecha tudo, todas as frestas da casa, fecha tudo e fica no escuro. E se cobre tudo também. E se alimenta, né, embaixo do cobertor ali, uns 3 dias. Né? Porque nessa fase, todas as coisas, os espíritos bons e o espírito ruim também quer atacar as meninas. Aí, quando as meninas não passam por esse processo, eles sonham muito, um sonho terror, toda hora sonha terror, e acaba ficando doente, depois tem problema psicológico, né? Hoje falam problema psicológico, as meninas ficam chorando, né? Quer ir embora, quer morrer, não sei, gera suicídio. Porque não é na verdade ela, na verdade são os espíritos que estão atacando, né, a alma dessa menina, porque não se resguarda.
Então, tem um ritual específico para isso. Os meninos também. Aí tem a alimentação também, né? A alimentação que as meninas têm que comer. Xixa, que é bebida tradicional do milho, né? Batata específica, né? Jetkasain, uma batata redondinha, bem doce. Então, só isso ele se alimenta. Não come carne, né? Nessa fase desses 3 dias, 4 dias, uma semana. Os meninos também. Os meninos têm que ajudar as irmãs nesse ato, nesse processo todo aí. Então são regras, né, para não acontecer a importância das fases da vida das pessoas. As crianças, né? A criança, ela tem que ser cuidada, né? Cuidado porque eles são pássaros. Os Guarani falam que todas as mulheres que vão engravidar, eles sonham com um pássaro, papagaio. Porque papagaio representam a alma da criança. Mesmo que não está gestante, mas vai ficar gestante daqui a 3 dias ou uma semana. Ele já sonha, porque a alma daquela criança já está no corpo da mulher. Então, ele vem daquela região que eu te expliquei, né? Da região do Arajeguacá. Né? Por isso que usa muito no Jeguacá pena de papagaio. Porque pena de papagaio é sagrado. Então é isso. Quer passar? Dúvida? Alguma dúvida? Você tinha falado lá no começo que as plantas que a gente vê assim, são só uma parte, mas tem mais outras plantas que a gente não vê, não é isso? Isso. E essa outra parte, essas outras plantas, elas também estão em algum daqueles áreas que você mostrou? Isso. Então, o mundo físico, para nós, é como uma extensão do mundo maior que nós conhecemos, que existe. Nós enxergamos, porque nossos olhos enxergam só o mundo físico. O mundo maior é mais do que físico. Então, exemplo, as plantas que nós conhecemos, por que essas plantas estão aqui? Mesmo que o mundo está ruim, ele está aqui presente. Mas as plantas mais sagradas, eles ficam lá em cima, no cosmos, né? Então, se a Terra for perfeita, essas plantas se abaixam na Terra, né? Ele vai nascendo, né? Quanto mais a Terra ficar mais perfeita. E como a Terra vai ficar perfeita? Quando tem o ritual chamado de Erosi, ritual, batismo da Terra, né? A Terra não pode estar poluída, a Terra não pode, o Tecorá, que é o território, não pode estar ruim. Então, a perfeição do céu, ele se abaixa na Terra quando os humanos, os Guarani, curam essa terra e aperfeiçoam essa terra para que a perfeição se abaixe ali na terra e toda a diversidade de pássaros, animais, plantas medicinais se abaixam naquela terra. Ou seja, em Guarani chamamos de Ombodieguá. Ombodieguá enfeitar, embelezar a terra no seu jeito de ser. Né? Não é fazer concreto, assim que nem Rio de Janeiro, assim bem bonitinho, não. A terra é embelezada no seu jeito de ser. Não sei se fiquei claro nessa parte ali. A gente embeleza a terra, o ambiente, quando o nosso jeito de ser é belo. Né? Tecoporã. Né? Quando é belo, o ambiente é belo. Se todo mundo aqui ficar feliz e viver na harmonia, né, na felicidade plena, o ambiente fica. E assim sucessivamente. Então, o Guarani existe para embelezar, para que a terra também que a terra aqui puxem para cá a perfeição divina, a perfeição da terra aqui. Por isso que os rituais é muito importante. Né? Não, é só tava. Não sei se eu respondi isso. Tá.
Mas essa discussão é mais ainda, só não falei tudo ainda. Mas aqui, Tecorá. Tecorá, a grosso modo, é território, né? Mas é mais do que isso. Território, na visão estatal, né, geográfica, é o lugar da influência, o lugar do domínio de um Estado, unidade federativa, território, né, nacional. Para nós, esse território, esse conceito de território não explica, mas Tecorá sim. É o lugar da vida, da existência, é uma aldeia, a dimensão da mobilidade dos seres, né? Coisas onde o modo de ser é desenvolvida, nosso jeito de ser é desenvolvida na lógica guarani, na perspectiva do Ombodieguai, que eu falei aquela hora, né? Então, aqui uma coisa muito interessante, eu vou contar uma história desse lugar que me marcou muito. Eu estava conversando com Marculino, né? Aí ele falou para mim, vamos andar na aldeia, eu vou te mostrar um lugar. Chegamos aqui, olhamos nesse vale aqui. Ele falou que a terra aqui não era assim. Ele era reto. De repente, né, aí veio um rezador e começou a dançar. Dançar 30 dias, 2 meses, 3 meses. Fez uma grande casa de reza desse tipo, antigamente, conforme ele contando. Depois, né, aí ele falou que num canto eles foram embora para o céu. De uma noite para outro dia, todo mundo não estava mais presente, ele foi embora. Né? Em Guarani chamamos de Agudê. Agudê é um ato da perfeição, é o máximo da perfeição. Agudê. Então eles rezaram muito, aqui cantaram muito, e chegou a esse patamar do Agudê. E no outro dia só tinha casa, não tinha mais ninguém. Nem cachorro estava aí. Foi embora todo mundo. E esse lugar veio uma chuva. E o pátio da casa era bonito, é grande, né? Então era limpo. Então no meio ficou uma poça d'água. Depois, essa poça d'água que estava aqui já não secava mais. E foi ficando, virando. Aqui tem uma dunas aqui. Em cima ficou o braquiária, que é um capim, né? O braquiário. E depois falou que já veio pássaros aquáticos, gaivotas, morando naquele lugar. E esse lugar ficou, né? Esse bacia aqui. Depois se transformou em nascente. E de nascente criou rios que foi para cá, nessa região chamada Toropaço. Essa é a cabeceira do rio Amambai, né? Esse rio dali nasce, chega num rio chamado Toropaço, ali perto, depois daquela casa. E depois tem um rio maior chamado Rio Amambai, mais grande. Mas antes disso tem um rio que eu não lembro agora. Tem um rio médio. Depois Rio Amambai, e Rio Amambai é que cai ali no Rio Paraná. E aí eu fiquei avaliando essa questão toda. Ou seja, os Guarani, Naé, Kaiowá, a partir da dança, ele cria uma nascente. É uma água. E aí a gente vê no Google Maps, assim, no internet... Aquífero, né? Exatamente. É o aquífero Guarani, que estava discutindo. O grande aquífero Guarani, os guaranis... Ou seja, pela força do pé, pela dança, ele cava a terra, faz uma lagoa, né? E sai uma nascente e cria um microbacia que vai compondo o grande bacia do Rio Paraná, que deságua no Rio da Prata também.
Então, o Guarani Kaiowá, de qualquer forma, ele contribui na construção das micro e grande bacia hidrográfica que compõem nessa região, né? Então, dá para fazer uma análise, né, nesse processo todo, como é que os cantos, e na verdade não é qualquer canto, ele estava chamando mesmo a chuva, né? Então, na verdade, ele foi construindo. E você vendo de cima para baixo, no Google Maps na região, tá cheio de nascente. Cheio de nascente. Ou seja, é como uma imagem arqueológica de cima, você vê onde foram que dançaram para criar esse microbacia. Não sei se alguém quer comentar. Queria fazer um comentário. Pode falar? Boa tarde. Eu achei muito bonito isso que você colocou. Como o canto e a dança, eles são construtores de mundos, né? Exatamente. Porque primeiro através do canto, e como não se pode deixar de cantar em uma parte do corpo para que não se fique incompleto, e como a dança é um processo disso também, né? Que é necessária para que se crie uma composição de mundo, um cenário de mundo. Exatamente. Tem numa passada da minha tese tem como nascer uma dança. Qual a origem da dança? Talvez o pessoal que na área de dança vai interessar muito. Porque o cosmo, o mundo que conhecemos, é a dimensão do encanto da dança que grande nossa divindade chamada Nyanderu realizou, né? Grande divindade, né? Que é o Nyanderu Usu, porque ele no início ele caminhava e dançava, e os seres observavam, né? Se encantou naquela dança. E quanto mais se encantava, ele vinha e acompanhava o ritmo do movimento do corpo. A gente chama de Onimungo-i, né? Falava assim, né? Vai assim, dançando. Então todo mundo chegou, é como você vai chegando na dança. Só que esses seres são os guardiões do cosmos, né? E tem aquele que não se encantou. Então é que esses foram embora do outro lado. É a oposição desse mundo que conhecemos, né? É aí que nasce hoje o bem e o mal, né? O bem é aquele que faz parte do nosso cosmo. E o mal é aquele que quer decompor o nosso cosmo constituído, né? Um pouco nisso. Mais alguém? É isso? Só terminar aqui. Então, essa é a imagem, achei muito interessante, me marcou muito, né? A origem da água naquela região, que eu considero como o veículo da memória. Porque quando ele foi nessa região, esse lugar tem muito significado para ele. Para mim não tinha, até então. Mas quando eu acessei essa memória, eu me tornei encantado pela memória dele. Agora eu sou mensageiro também como ele. Então cada ancião são mensageiros, são semente do território e da memória daquele lugar, porque ele viveu aquele lugar. Só que aquele lugar não tem mais sentido para essas pessoas que moram aqui agora, mas para ele sim, porque ele viveu aquele evento, o acontecer daquele momento. É a mesma coisa esse pedaço de madeira, que é o coxo, né? Esse coxo, quando eu olhei, era um pedaço de madeira, né? Menos importante para mim. Mas quando um rezador olhou, ele percebeu que esse coxo, ele abrigou um tempo, grandes bebidas, né? Rituais, que ainda está presentes somente esse pedaço. Então a memória, eu quero dizer, tem um veículo. Pode ser a pessoa, pode ser um pedaço de madeira, pode ser um território, né? Pode ser um chocalho, pode ser um sabor de uma comida, pode ser uma fotografia, pode ser um cheiro, né? E pode ser um vento, pode ser uma chuva, um trovão, trovoada. É por ela que nós acessamos a memória, né? E a memória é uma linha que conecta
ao evento efetivamente que ocorreram no passado e que faz o sentido para você. É assim que nós acessamos a nossa memória histórica para a reconstrução permanente do nosso território. Pode passar. Obrigado. Posso fazer só um comentário? Pode? É porque assim, isso é exatamente o que o Bergson defende em matéria e memória. Né? A ideia de que a nossa memória não é alguma coisa que está só dentro de nós. Sim. Ela depende de uma matéria Sim. exterior para se realizar. Né? Exato. Então eu achei assim, memória... E memória não é a palavra em Guarani, chamamos mandoá. Eu até vou escrever para vocês anotarem. Mandoá. Essa aqui se refere a alma. A grosso modo, alma. Alma é meio cristianismo, né? Um pouco assim, né? Mas alma, a é uma na verdade não é a. A gente fala Essa parte da boca é rapé, é o caminho do meu A criança, quando está na recém-nascida, tem uma abertura aqui. É o caminho dele está aberto ainda para ir embora. Para ir embora. Se você não cuidar, ele vai embora. A alma, o dele vai embora. Que o pássaro dele vai embora. Então, mandoá é como você caminhar aquele evento. Não é uma lembrança, não é uma memória, mas é uma ação do seu voltar para aquele momento, né? Importante é dizer que ele volta ali. Por isso que as pessoas se emocionam quando você mexe na profundidade desse evento, desse acontecimento, principalmente no pessoal que lembram memórias difíceis, né? Memória de violação. Quando os primeiros colonizadores chegaram, mataram todo mundo, mataram os pais, né? Eles, difícil, né? Choram, porque ele volta para aquele momento, né? Mesmo estando aqui agora. A questão é que hoje, por isso é importante a gente pensar a política da memória. Hoje a grande disputa é a disputa da memória. Quanto mais você tira a memória do povo, de um coletivo, né, é a base do esquecimento, é a base da imposição, é assim que se impõe a verdade do outro, a verdade aqueles que violam o direito, né? Porque aí se torna para você uma verdade. E para você decompor essa verdade que foi imposta, não é fácil, não é difícil, né? Então é importante sempre ter essa política da memória, esse fluxo, para que nós possamos, a partir dela, projetar o futuro, né? Porque você tem clareza, você tem certeza, você tem mais segurança, né, para pensar o próximo passo quando você tem uma clareza da memória. Essa aqui é outra palavra importante. Falamos de tecorrá, né? Território, que é o tecô. Tecô, modo, jeito de ser, maneira de estar, existir, advinda do próprio lugar. Na tese refere-se ao com modo de ser tradicional Guarani Kaiowá, né? Tradicional. Então, o nosso jeito de ser, ele a partir do lugar, a partir do território. Cada lugar tem o seu jeito ligado ao território. Alimentação, né? Festas tradicionais, a língua, né? O jeito de falar, as brincadeiras, a cultura, os rituais, porque no nosso território tem aquele jogo de cantos também. De um território, de uma aldeia, né, ele fala e canta e outro responde. Então, aquele disputa positiva de cantos, né?
E aqui é um ritual chamado de... Essa foto, recentemente, aconteceu na aldeia Panambizinho, né? Dourados, um ritual de batismo de milho. Estavam cantando, né? Eles cantam desde o início da tarde, numa sexta-feira, tem que amanhecer, porque no amanhecer tem aquela aurora de manhã cedo, aquele amarelo. E ali ele tem que conversar com a luz amarela do sol. Antes de nascer o sol fica tudo amarelo, então ele tem que conversar com aquele canto, com aquele patamar, vamos dizer assim, né? Diferente do pôr do sol. Então chama-se Jerossi, batismo do milho branco. Então está um jovem, as meninas atrás, eu levei até meus alunos para participar desse processo. Passou? Onde que? Só ali mesmo, né? Sim. Aí, pessoal, nós temos Tekorá, depois veio Tekorá, aldeia, lugar da existência. Tekô, jeito de ser. Né? Agora, Jekorá, aquele que, eu falei aquela hora, que sustenta. Por que eu conheci esse conhecimento que eu estou falando para vocês? Porque eu acessei essas pessoas. Não na totalidade de Guarani Kaiowá, mas essa. Né? A minha segurança de falar é por elas, por eles. Né? Coloquei uma mulher só, mas na verdade tem mais. Aqui não cabe mais aqui, mas é isso. Então aqui tem esqueci o nome dele agora, estava falando naquela hora. Esse aqui é o Lídio, Ataná. Esse aqui é o rezador de lá de Panambizinho também. Não é Rogério. Ricardo. Esse aqui é o Valé. Emiliano, chama de Xixire. Anamélia. Esse aqui é meu pai e esqueci o nome dele também, que é lá do Saverá. São os rezadores, os mais velhos, que contam a história, da aldeia Carapó antigamente. Essas pessoas, ele obtém do território a memória, os eventos, né, conhecimento, os rituais. Ele vai compondo o seu corpo. Né? Nosso corpo é composto de inúmeros eventos, o acontecer, memória, que você chega a um determinado patamar da existência, já não tem mais receptividade de você compartilhar com os demais aquilo que você acumulou ao longo do tempo. Isso é uma coisa muito interessante. Eu refleti o papel dos mais velhos. Os mais jovens já não querem mais ouvir os mais velhos, muitas vezes. Ou muitas vezes fica incompreensível para eles, porque já é outro mundo. E é por isso que os mais velhos, os anciões, são muito didáticos. Né? Eles se adequam a esse mundo, novo mundo rapidamente. E vai atualizando o seu conhecimento. Por isso chama-se Jekorá, o sustentador da sua memória, que guarda, que cuida. Jekorá é como um esteio da casa, aquele alicerce principal, aquela estrutura principal do prédio que não deixa o prédio cair. Jekorá. Sustenta o quê? Sustenta a memória, sustenta as experiências existenciais, sustenta. Né? Como sustentar? Ele guarda para si, segura para si, né? Mas aí ele se torna responsável por esse cosmo acumulado e adquirido. Ele se torna responsável. Por isso ele guarda, chamam de guardião. Eu falo em Guarani de Jekorá, que cuida, é como um tesouro. Mas ele repassa para aqueles que têm condição de dar continuidade.
O que eu quero dizer? Os eventos, eu vou escrever em Guarani melhor. Eu falo muito em eventos, mas na verdade em Guarani. Guarani é uma palavra comprida. Baederuguaçu, aquele que aconteceu, aquele que marca. O Baederuguaçu, o evento, o sentido adquirido a partir desse evento, é insumo para a construção de um futuro território, de um futuro Tecorá. O Tecorá que nós desejamos construir, o território, vou dizer, não território, mas território na visão Guarani, que nós queremos construir, né, ele tem seu insumo, que é a memória, que é a história, que é o conjunto de eventos. Isso é importante porque a tendência sempre é a gente reproduzir o mundo que nós conhecemos anteriormente. A tendência, e quando não construímos, a gente fica decepcionado. O que acontece com os mais velhos? Eles ficam decepcionados quando quando o ritual não é mais o mesmo como antigamente. Eles ficam revoltados e cobram mesmo os mais jovens, né? Então, eles são guardiões, por isso que são guardiões. Mas aí a gente avalia. As coisas não vai se repetir a mesma coisa, né? Não vai se repetir semelhante como eles vivenciaram. Vai ser de outra forma, inclusive agora no mundo atravessado pela mídia, pelo audiovisual, redes sociais, o mundo atravessado por outras coisas, mas eles se adequam também, mesmo que estão sofrendo por dentro, que não é mais que nem antigamente. Antigamente era melhor. Fala assim, o antigo sempre é melhor, o agora é sempre bagunçado, né? Eles falam assim. Então esse é o Tecorá, bem interessante a gente refletir disso, né? Eles são aquilo que é o promotor do mundo que vai vir, né? Aquele que vai produzir um mundo diferente. Eles são referência, né? Mas quando você constrói uma aldeia, ele não vai ser semelhante como eles tinham experiência, vai ser diferente. Um pouco isso. Aqui, deixa eu ver aqui mesmo, né? Acabou? Aqui eu quero... Aqui, essa palavra. Para a gente já... Né? Não sei como é que está o tempo. Teco-aragudê. Um pouco mais difícil essa palavra. Ara é o tempo. Espaço também. Fica difícil para mim entender o que é tempo, espaço. Tempo, espaço, para mim foi difícil para entender o que é tempo, espaço. Mas quando eu fui entender o Ara, para mim ficou mais claro o que é tempo e o espaço, né? Até li aquele físico físico que estuda isso aí também. Stuart Hall, não, isso. Até comecei a ler isso aí. O que ele está escrevendo sobre o tempo e o espaço? Fui ler também, para entender. Aí eu entendi bem exatamente isso aqui. Essas duas palavras. Ara. Né? O tempo e o espaço ele não é uma cronologia dada. Né? Não é um tempo, uma dimensão dada. É a dimensão que o evento fez efeito, né? O Ara, né? E aí tem uma palavra ainda em Guarani, Gudê, outra ainda, que é essa parte, Gudê, é amadurecimento, é a perfeição, é o tempo-espaço perfeito, né? Ou a perfeição que é perfeito através do tempo. A perfeição ele não é uma instantânea,
não é uma coisa rápida. Aí eu fiquei pensando, eu perguntei para o Marcos, o que era aragudia? Ele falou, uma fruta. Observa uma fruta. Uma fruta, ele tem a flor, depois cria uma fruta, vai crescendo, virando amarelo, até chegar a um ponto perfeito da fruta. E quando está no ato perfeição, ele não para ali. Ele joga a sua semente para o ambiente. É isso que o Jekorá faz. Os Jekorá anterior, ele quando chega na sua perfeição, é quando a perfeição é quando o seu jeito de ser guardada, ele é multiplicada no ambiente. Não sei se fiquei claro aqui. É quando o meu jeito de ser, cada um de nós, aperfeiçoada ao longo do tempo e espaço, que é o Jekorá, ele é reproduzido. Quando você tem capacidade de reproduzir essa perfeição, que é o Jekorá, né? Então, Teko Aragudje, jeito sagrado de ser, modo de ser maduro, perfeito, através do tempo e espaço, modo de ser das divindades. Ou seja, a existência do Guarani tem um objetivo. Por que nós buscamos o direito territorial? Direito do território. É pelo território que é possível nós buscar a nossa perfeição, que é o Teko Aragudje, que é o objetivo principal, né? É possível através do território. Mas como o território está doente, primeiro nós temos que voltar a curar esse território, para que esse território possa viabilizar a nossa perfeição. E a perfeição é quando o nosso jeito de ser belo é multiplicada. É como uma semente de uma fruta no ambiente. Aqui, esse evento aqui, é batismo de milho, plantio de milho branco. Aqui, ó. Isso baixinho, que a gente fala, Guarani chama baixinho, né? O nome dele, Florencio Barbosa. Esse com o Lídio, plantando milho branco lá perto da escola, para fazer o ritual do Dirossi, que é o ritual do batismo do milho, cada início do ano. Então, estava fazendo o ritual de plantar, né? E acredita-se que um Jekorá a gente levanta a partir do Dirossi também, a partir desse ritual. Então, faz parte do Teko Aragudje, que é a busca da perfeição, né? Eu estava falando para os alunos, né? Como a gente constrói nossa perfeição. É acumular no nosso jeito de ser as coisas boas, positivas, né? Coisas, palavras, né? Línguas boa, jeito de ser boa, alimentação boa, tudo de bom, você se torna boa. Não é só físico, né? Hoje as pessoas buscam muito a perfeição física. Isso é parte, né? Na totalidade nós avaliamos muitas vezes nas aldeias, né? 70%, 80% das pessoas só falam coisa ruim, né? E 10% é palavra importante. O resto é só bobeira, né? Então a gente faz uma crítica na comunidade para o jovem, né? Nós temos que colocar no nosso vocabulário, né? Porque a língua para nós é como um fogo, né? Ele queima se a gente só soltar coisa ruim. A língua, para nós, tem que ser falada para a realidade acontecer, né? Antes da realidade vem a língua, né? Ou seja, o mundo falada, o mundo se torna real. Esse real, só para entender o que estou querendo dizer, mas real. Ou seja, o mundo é mundo quando é um mundo falado. Se eu falo sobre o Tecoporã, o jeito de ser bonito, belo, o mundo vai se tornar belo para mim. Isso eu quero dizer. O mundo tem que ser primeiro falada, né? Depois. É como eu falo para os alunos também. As pessoas na aldeia falam muito, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer, e o cara morre, né?
Que tem na nossa cultura, na nossa língua, chama Emboraú, né? Ou seja, o mundo que você quer, você chama primeiro. E acontece, né? Você quer morrer aquela pessoa? Eu falo, vai morrer, e o cara morre, né? Vai acontecer as coisas ruins. E a mesma coisa, nós queremos uma aldeia boa, aldeia bonita, vamos ser felizes, e nós vamos ser felizes. E fica ser feliz na realidade. Então, o mundo tem que ser falada, né, para que o mundo que queremos tem que ser falada. Não falada, cantada, né? Ritualizada, como nós cantamos no início. E posterior ele se torna aquilo que nós queremos, que nós cantamos. Um pouco é isso, né? Algo de ET, é isso, né? Não sei se tem mais alguma dúvida, alguma coisa, Ficou aberto. Ou um intervalo. A ideia é vamos fazer um intervalo, né? Rádio Letras, o livro que fala.